Shalom, meu querido, uma semana abençoada para você. Que bom que nós estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, começando a nossa semana da melhor maneira. Que qual é ela? Meditando na palavra de Deus e podendo estar na presença do Todo-Poderoso. Amém? As Escrituras elas nos dizem, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E você pela manhã já está fazendo, escolhendo a melhor parte, que é estar na presença do Senhor, edificando-se a si próprio. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. E esse versículo ele tem sido algo tão poderoso nesses dias, porque você vai ler, que Jesus ele falou algo antes de morrer. E esse vai ser o tema do próximo final de semana que nós vamos estar trabalhando aqui na igreja. Que ele iria destruir o templo e em 3 dias iria edificá-lo. Meu Deus, irmãos, essa palavra é muito profética, é muito forte. Até o entanto, nós trabalhamos aqui na igreja os 3 primeiros meses do ano falando sobre consolidação. Tá lembrado aí? Sobre consolidar. Como ficamos firmes na presença do Senhor, ou seja, que a sua salvação ela depende disso e muitas vidas elas dependem da sua consolidação e você estar firme, irmãos. Deus não escolhe homens e mulheres para ter apenas uma experiência com Ele, mas Ele quer homens e mulheres que sejam profundos em relacionamento com o Senhor. Amém? Deus quer ter um relacionamento profundo com você. Deus quer que você conheça Ele com intensidade. Eu vou falar para você uma parábola, uma ilustração aqui para você entender melhor. Hoje em dia existem excelentes tratamentos dentários. É verdade ou não é? Se você vai, por exemplo, no dentista, hoje existe tratamentos que restauram um dente. Você lembra antigamente, as pessoas mais antigas aqui que estão mais velhas, anciãos ou experientes, digamos assim, que estão me escutando esta manhã, antigamente, se você tinha um problema no dente, o que tinha que fazer? Arrancar e colocar chapa, colocar uma dentadura, não tinha outra opção. Hoje em dia, pode pegar um dente podre, arruinado, eles tentam fazer algo porque existem excelentes tratamentos. E na pior ou melhor das hipóteses, para muitos, colocam um dente de porcelana que fica melhor às vezes do que um dente original, Dente todo bonito, branquinho, parece um leite aquele dente. E é caro, fazer um tratamento desses, eu não tenho ideia, mas daqui a pouco botar uns dentes de porcelana na boca deve custar, eu imagino que mais de 20 mil reais, colocar todos os dentes da frente aqui de porcelana. Mas você sabia que se você passar fio dental e escovar o dente todo dia, você não precisa fazer esses tratamentos? O que quer falar com isso, pastor? Eu quero falar para você, meu querido, que muitas vezes nós necessitamos de algo extraordinário, porque nós não tivemos o básico. E é isso que Deus quer. Deus, Ele quer pessoas que possam viver com Ele todos os dias da sua vida. Deus quer pessoas que venham ser profundas nele e que realmente venham conhecê-lo e serem todo dia edificados um pouquinho na presença dele. Sabe, meus irmãos, nós esperamos por milagres, nós queremos milagres, nós queremos ver coisas grandemente extraordinárias, Mas muitas vezes nós não estamos contentes com o básico, com o pequeno. E aí você se frustra com o pequeno. Mas quando nós fazemos aquilo que é necessário, nós vamos viver o extraordinário de uma maneira segundo a ótica de Deus, amém? Então comece a fazer o necessário todos os dias pela manhã, você tendo o pão fresco da palavra. O inimigo não vai querer que você faça o plano de leitura anual. Oi, pastor, eu parei já, estou atrasado no meu plano de leitura, que ele dá tempo ainda. Vai lá, começa onde você parou e leia de novo. Não importa se você vai terminar o plano de leitura um pouco depois, amém? Mas faça o plano de leitura, faça o necessário, faça todos os dias o teu devocional, ativa o sininho ali, para que você possa estar no teu feed ali, o devocional, que você possa ter um tempo de oração todos os dias, de buscar a presença do Senhor, e não apenas pedindo algo, meu irmão, mas também com ações de graça, como o apóstolo Paulo fala.
E na maioria dos textos, quando Paulo vai falar sobre oração, ele vai falar isso com ação de graça. E por que ele está falando com ação de graça? Porque muitas vezes nós paramos e pedimos. E não estou falando de agradecer. Hoje tem muita gente que diz, tem que ser grato, tem que agradecer. Claro que tem que agradecer. Mas quando se fala de ação de graça, está falando de um cheiro suave que atrai a presença de Deus. Não é apenas gratidão, irmão. Gratidão. Eu tenho escutado hoje muita gente falando sobre gratidão. Para pegar, por exemplo, um espírito, ele para fazendo mantas lá de gratidão e tentando ser grato. Gratidão não atrai a presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é a adoração com cheiro suave. É a adoração em espírito e em verdade. É você estar firme, constante e abundante na obra do Senhor. Amém? Então, meus irmãos, eu tenho certeza que essa semana vai ser, sim, a melhor semana da tua vida. Sabe por quê? Porque neste fim de semana que passou, você entendeu que Jesus, ele está vivo, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que a ressurreição, ela não é apenas uma fantasia, uma história que nos foi contada, mas a ressurreição é a nossa realidade como cristãos, que no último dia os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados, se aqui estivermos, né? Seremos arrebatados. E aí virá o milênio, como diz a Bíblia lá em Apocalipse. Então, meus irmãos, a igreja, se ela não crer na ressurreição dos mortos, existe algo que está errado. Por quê? Porque ela está sendo temporal e apenas pensando nas coisas destes dias, que são coisas passageiras, que não são coisas profundas, e as pessoas às vezes acabam não sendo constantes. Quer saber como é que está a tua vida com Deus? Quer saber como é que está a tua vida com Deus? Olha para a tua constância. Olha para a tua constância espiritual. Aí você vai ter ideia se você está buscando coisa da terra ou coisa do céu. Se você é muito inconstante, quer dizer que você ainda está com os olhos em coisa terrena. Sabe? Se hoje você está bem, está no culto, amanhã você quer morrer. Você está buscando coisa terrena. Então, pastor, como eu faço para mudar essa história? É você, meu querido, firmar-se naquilo que não se vê. Você colocar como busca aquilo que não se vê. Então, Jesus, ele vai falar isso lá em Mateus capítulo 6, muito claro, ele vai dizer. O quê? Ele vai falar sobre oferta, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre jejum. Como está o teu nível de oferta? Como está o teu nível de oração? E como está o teu nível de jejum? Está faltando isso? Como é que tu quer ter uma percepção espiritual? Se está faltando oferta, está faltando oração, está faltando jejum, como você quer ser homem espiritual? Como? Você está esperando o quê? Eu vir para você e trazer para você uma nova revelação para você falar, uau, é isso aí, pastor? Não, isso não é o evangelho. Isso são discursos humanistas que nós temos ouvido hoje na internet. Também de uau, mas é algo fútil. Agora, eu estou pregando algo que homens e mulheres, eles viveram a vida toda. Só que esses caras aqui, e durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, durante a Idade Antiga, eles revolucionaram. Por que revolucionaram? Porque eles tinham um alto nível de oferta, um alto nível de oração e um alto nível de consagração através do jejum. Entendeu? Porque eles eram firmes, constantes e abundantes. Aleluia! Amém? Então isso foi o que nós falamos no início do ano. Tá? Foi o que nós falamos no início do ano. E a partir de agora, então, nós vamos estar falando sobre o quê? Nos próximos 3 meses, sobre um princípio que é o plano do Senhor para nós. Deus, ele cria, ele faz o homem do pó, né? Ele edifica, como se fosse uma casa, o ser humano. E você vai ver uma das palavras, para mim, ao meu ponto de vista, mais fantásticas que Jesus ele trouxe e que muitos da sua época não entenderam, que foi o seguinte, ele disse, eu vou destruir o templo em 3 dias, eu vou destruir o templo, em 3 dias eu vou reedificá-lo. E aí dizia, como tu vai reedificar esse templo se os nossos pais demoraram, quem sabe, centenas ou dezenas de anos para construir ou reconstruir aqui o templo de Herodes? De que jeito? Sabe, meu irmão? Por quê? Porque Deus tem como fim a nossa edificação, a nossa construção. O que você tem que entender, meu irmão, é que Adão no Éden, ele não estava perfeito. Ô pastor, isso é heresia, eu vou te provar que não é. Porque todos os dias, no final da tarde, Deus ia lá. Tanto que Deus ele teve que fazer uma mulher, e Deus teve que ensinar o homem, e Deus teve que dar uma missão para o homem, certo? E aí o fim da lei, o fim de tudo isso está onde? Em Cristo, em Jesus. Então Adão foi o protótipo, Cristo foi a essência. A nossa verdadeira
como eu vou dizer assim, a nossa verdadeira objetivo, missão, fim, não é ser parecido com Adão no Éden, mas é ser parecido com Jesus na cruz. Por isso que Paulo vai falar, eu prego a Cristo e eu prego crucificado. Por quê? Porque é isso que é agradável ao Senhor. Esses dias eu tive eu estava orando, e aí eu tive uma revelação ali, o Senhor falando comigo isso, né? Como se fosse eu uma cruz, sabe? E Jesus estava pregado em mim. E aí eu fiquei aquilo, meu Deus, o que é isso? E aí ele falou comigo assim, importa é que eu esteja pregado no teu corpo, pregado em ti. Importa que eu esteja pregado na tua família. Importa que eu esteja pregado aonde tu vive. É isso que importa. Porque essa é a realidade para viver coisas sobrenaturais, para vivermos tudo aquilo que a cruz, ela nos garante, meu querido. Amém? Então, nesses dias, a minha oração para você é essa: busque o Senhor enquanto você pode achar em ofertas, oração e jejum. Busque ser consolidado para Deus edificar você. Consolidação é você fortalecer o que você tem. Edificação é você viver o novo de Deus. Eu agora te pergunto, você está preparado para viver o novo de Deus? Prepare-se, porque Deus vai fazer. Amém, meu querido? Deus te abençoe e uma segunda maravilhosa para você.